90, 95 decibéis, já é um ruído que ouvido. A gente já consegue perceber e a gente vê que está numa exposição acima do permitido. Ok? E a gente define como limite seguro o que está aí dessa faixa entre 60 e 80 decibéis. Então, 80 decibéis é o limite que a gente entende no conceito prevencionista para a gente começar a adotar medidas de controle dentro do ambiente de trabalho. Ok? Minha voz, por exemplo, aqui, próxima ao... eu não estou falando próxima a Tatiana, mas aqui na fonte, se fosse retirar direto na fonte aqui, próxima à minha boca, né, que eu estou falando para vocês, chega até a 92 decibéis. A minha voz aqui dentro do estúdio, né? Acho que nem precisava falar tão alto, porque eu estou aqui com o microfone, mas aí é o hábito de sala de aula que não seja aqui módulo à distância, e aí eu falo sempre nesse mesmo timbre de voz, e aí chega até 92 decibéis. Não sei se está incomodando Tatiana, está incomodando aí, Tati? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Então, esse é o nível da minha voz aqui. Então, pra mim também incomoda, né? A forma como eu falo alto, porque ao mesmo momento que eu estou falando para vocês, eu também estou escutando o que eu falo. Então, eu também estou exposta a esse nível de ruído, ok? Vamos lá, então. Como é que a gente pode fazer para reduzir o ruído na fonte, né? O que é que a gente pode adotar? Billy? Modificações ou substituições de máquinas e equipamentos, né? Que é um exemplo que eu falei para vocês, que a gente fez lá na fábrica quando eu trabalho. Redução dos efeitos e força de impacto. Isolamento entre superfície que vibra e dos dispositivos e máquinas que produzem as vibrações mecânicas que as excitam. Então, vibração também tem ruído. Então, se eu consigo controlar a vibração, eu consigo atenuar. Então, tudo isso como é que eu vou fazer? A partir do enclausuramento do equipamento. Então, a foto que eu trouxe aqui para vocês, né? É um exemplo, que eu estou passando a setinha aqui, é um exemplo de um enclausuramento para um gerador. Então, o gerador está aqui dentro dessa caixa. E aí, toda essa caixa aqui fechando, é o gerador que está aí, e aí vai conseguir conter, né, aquele ruído direto na fonte. É uma forma de controle que pode ser adotado para que se consiga reduzir a exposição, que se consiga atenuar o nível de ruído dentro desse ambiente de trabalho. Outra forma que a gente pode fazer também é a modificação do processo de produção. Né? Então, o meu processo ele gera muito ruído. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer reorganizar, mudar o layout, mudar às vezes a matéria-prima, interfere. Às vezes uma forma de etiquetagem, né? Um tipo de ruído. Então, eu mudo essa máquina de etiqueta, eu mudo o meu processo, eu consigo também atenuar o nível de ruído direto na fonte. Ok? Outra forma também que é muito importante é a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, né, de máquinas e equipamentos. Por quê? As máquinas, às vezes, nem sempre elas geram ruído, mas a partir do momento que elas começam a ficar gastas, né, desgastar toda a parte do motor, e aí começa a gerar muito ruído de rolamento, né, as correias que não estejam devidamente lubrificadas, elas começam a gerar um ruído e isso aí vai aumentando aquele ruído que a gente antes tinha, por exemplo, de 80 decibéis, e ele passa a ser de 85 decibéis, né, por causa da falta de manutenção nesse equipamento, que eles começam a apresentar desgaste e esse desgaste começa a apresentar níveis de ruídos consideráveis que podem causar perda auditiva ao trabalhador. Ok? Outra forma de se fazer também, Billy, são mudanças, né, para técnicas menos ruidosas de operação, que tudo isso está relacionado à parte de maquinário, né, equipamentos, ok? Como é que eu posso fazer também o controle de exposição? E aí eu posso fazer revezamento entre ambientes, postos, funções ou atividades, que foi aquele rodízio que a gente falou aqui, né, aquele revezamento de ambientes ruidosos para outros que não sejam ruidosos, né, a forma de controle que a gente pode fazer para que as pessoas não estejam expostas àquele nível de ruído, né, durante toda a sua jornada de trabalho. Uma outra forma também que a gente pode fazer é o posicionamento remoto dos controles das máquinas. Então eu posso colocar, né, toda a parte do maquinário, aí automatizar a máquina para que todo o processo seja feito à distância. Então eu posso deixar a máquina lá na fonte e eu vou controlar a exposição desse trabalhador, bloqueando, isolando ele daquela fonte ruidosa. Eu não consegui adotar medidas de controle para enclausurar aquele equipamento. Mas eu posso adotar tecnologias que eu possa afastar o trabalhador daquela fonte para que ele opere à distância. É uma forma que a gente também pode fazer. Outra forma, enclausurar o trabalhador em cabine tratada acusticamente. Não consigo controlar aquela fonte, aquela máquina, porque é um ambiente muito aberto, a máquina é muito grande e vai gerar uma demanda muito grande de investimento. Então eu posso fazer o quê? Enclausurar o trabalhador dentro da cabine, né, uma cabine acústica.
Então é uma forma que pode fazer. Não sei se vocês já viram agora, né, os tratores mais modernos. Hoje eles são fechados, tem ar-condicionado, né, todo em vidro. E aquela cabine ali onde fica o trabalhador do trator, ela é tratada acusticamente. Aqueles vidros, né, toda a estrutura dela é acústica. Por quê? O trator ele gera muito ruído. E se o trabalhador ele ficava ali trabalhando naquela fonte sem o uso de EPIs, né, por exemplo, ele poderia ter exposto ali e aí ter alguma perda auditiva, né, no futuro relacionada à sua atividade que está lá no ambiente de trabalho. E aí foi adotada essas cabines acústicas agora que conseguem controlar, atenuar o limite ao nível de exposição ao ruído que aquele trabalhador, que aquele tratorista tá, né, tem aquele controle hoje da cabine acústica. E eu acho super legal porque ela é toda fechada, até melhorou o trabalho dessas pessoas que estão relacionadas porque trabalham em sol quente, aí tem o controle até, né, térmico, porque eles ficam lá a mais fresco do que aquele calor escaldante que a gente já falou aqui, que também a exposição ao calor também gera insalubridade. Ok? Outra forma que a gente pode fazer o controle de exposição é o reposicionamento do trabalhador em relação à fonte de ruído ou do caminho de transmissão durante etapas da jornada de trabalho. E aí também são aqueles bloqueios em forma de layout que a gente pode fazer, relocando equipamentos e relocando as pessoas. Ok? Então vamos falar um pouco sobre os EPIs, né, ou EPIs, que são equipamentos de proteção auditivos que a gente conhece aqui. Existem dois tipos que podem ser utilizados. O protetor tipo concha, né, que é esse daqui. Vou mostrar para vocês, estou meio apanhando aqui com o mouse. Então é esse daqui, o protetor tipo concha. E esse modelo aqui, que está mostrando aqui o trabalhador, né, na mão do trabalhador, que são os equipamentos tipo plug, né? Então eles têm diferenças, apesar de terem, né, o mesmo controle para ruído, né? O objetivo deles é reduzir o ruído, né, que vá ao canal auditivo, né, da gente, tem esse controle. E existem formas diferentes que precisam ser conhecidas até no momento de uma adoção. Quem é que vai escolher qual é o tipo de EPI adequado para cada trabalhador? Primeiro ele vai escolher aquele que seja de melhor conforto, né? Porque o objetivo é quando se vai adotar uma EPI que seja confortável para o trabalhador. Mas antes dele escolher o que é mais confortável para ele, né, é preciso que o técnico de segurança do trabalho conheça o nível de redução de ruído de cada equipamento para que ele possa adotar referente àquela redução de exposição que ele deseja dentro daquela fonte. Então, um ambiente que tem 90 decibéis, eu preciso ter um equipamento que reduza para mim no mínimo 5 decibéis para que eu chegue dentro da tabela da NR15. Então é preciso que sejam adotados EPIs que sejam relacionados àquele tipo de exposição, àquela fonte, àquela avaliação quantitativa que deu naquele ambiente de trabalho. Ok? O que a NR9 diz, né? Qual é a ideia principal da NR9 quanto à questão do controle, né, das fontes de ruído ou controle para quem está exposto, né, a esse risco físico dentro do ambiente de trabalho? Billy? Então, no item 9.3.5.4, ela diz o seguinte: quando comprovado pelo empregador ou instituição a inviabilidade técnica da adoção de medidas de proteção coletiva ou quando estas não forem suficientes ou encontrarem-se em fase de estudo, planejamento ou implantação, ou ainda em caráter complementar ou emergencial, deverão ser adotadas outras medidas obedecendo-se à seguinte hierarquia. Chama a atenção de vocês para inviabilidade técnica. Então é preciso que haja inviabilidade técnica. Então não consigo adotar, né, a medida de proteção coletiva. Então o que é que eu posso fazer seguindo o nível hierárquico? Então eu posso, Billy, adotar medidas de caráter administrativo ou organização do trabalho. Que é aí que a gente está falando aqui sobre o controle de rodízio de trabalho dentro, né, daquela atividade. Fazer a multifuncionalidade para mudar a exposição da fonte de ruído, né, do ambiente ruidoso para o não ruidoso. Uma outra forma de controle que eu posso fazer é afastar do ruído, fisicamente ou redução da jornada de trabalho. Se eu não tenho nenhum posto de trabalho que eu consiga atenuar, né, naquela fonte, eu preciso fazer a redução da jornada de trabalho daquela pessoa que está exposta àquela fonte de ruído. Ok? Outra forma, né, que a NR9 entende é a utilização do equipamento de proteção individual, que é o EPI. Então vejam que
A norma NR9, ela diz o seguinte: é preciso que primeiro eu haja diretamente na fonte. Se eu não consigo controlar a fonte, se eu não consigo reduzir a jornada de trabalho, se eu não consigo fazer uma reorganização para que as pessoas fiquem fazendo rodízio no ambiente de trabalho, para que saia de uma fonte ruidosa para uma não ruidosa, aí sim é que eu vou seguir ao segundo passo, que é adotar um equipamento de proteção individual. Tati? Temos aqui a pergunta novamente do Paulo Recife. Ele reformulou a pergunta. O aluno Alexandre quer saber qual a diferença de um protetor auricular normal para um de